Olá, meus queridos, finalmente chegamos ao final da nossa série sobre a intercessão de Jesus em nosso favor. Foi simplesmente maravilhoso poder partilhar em nosso canal as importantes verdades sobre a intercessão de Cristo, o único, e que através de seus méritos na cruz conquistar nossa salvação. Hoje falaremos mais especificamente sobre as boas e más notícias a respeito da expiação de Cristo por nós. Como isso vai funcionar? Venha comigo e descubra. Meu nome é Diego Isalraldi e eu sou teólogo protestante. Vamos começar? Romanos 5, 10 e 11 diz: Pois, se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com Ele foi restaurado pela morte de seu Filho, agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Seria muito bom se lêssemos por nós mesmos todos os textos bíblicos que falam sobre a expiação na Bíblia, para conhecimento, sabe? Hoje em dia, como nos tempos de Cristo, devemos estar afiados para que quando alguém nos pergunte, darmos respostas acertadas e lógicas. O texto de Romanos, que falei agora há pouco, são os únicos que falam diretamente sobre a expiação. Mas o Pentateuco está lotado de informações sobre o desejo de Deus de nos perdoar de todo o pecado e nos conceder a vida eterna. A forma como simplificamos isso é expiação. A palavra expiação soa como que ela é completa, tipo, temos recebido agora a reconciliação. Vocês acreditam numa expiação completa ou acham que ela é incompleta? Ou, no pior dos casos, está tão ocupado tentando lembrar o que significa a palavra expiação? A palavra expiação é uma definição teológica. Eu mesmo fiquei estudando sobre ela durante literalmente os 2 últimos anos da faculdade. Assim de complexa e importante ela é. Entre os cristãos protestantes, houve momentos em que se acusavam mutuamente sobre não entender a expiação. Isso pode ser perigoso porque, se não estudarmos este tópico, estamos nos colocando em lugar perigoso onde Satanás pode nos destruir. Para termos uma boa definição da palavra expiação, teremos que recorrer aos especialistas na área. Neste caso, vou usar a definição de Alan Richardson, que ele escreveu no Dictionary of Christian Theology. Eu vou deixar nos comentários o link caso alguém deseje adquirir esse livro, que é muito bom por sinal. Define da seguinte forma: anular as consequências de um ato equivocado, com o objetivo de restaurar o relacionamento quebrado por causa do ato errado. Qual foi esse ato equivocado? Bom, com certeza foi a entrada do pecado lá atrás no Jardim do Éden. Note as palavras-chave: com o objetivo de restaurar o relacionamento quebrado por causa do ato errado. Qual foi o relacionamento que se quebrou por culpa do pecado? O relacionamento onde a humanidade era capaz de caminhar pelo jardim, quando soprava a brisa do entardecer e conversar com Deus cara a cara. Nós não temos esse tipo de relacionamento atualmente com Deus. Então, esta seria uma expiação completa? Ou não? Veja bem, por um lado, a expiação está completa. Ela foi completa na cruz. Porém, do outro lado, a expiação ainda não está terminada. O mundo evangélico deseja nos dar a certeza de que o que foi realizado por Jesus na cruz, tomando o nosso lugar, foi suficiente. Ponto e acabou. E verdade seja dita, o sacrifício foi completo, mas a expiação envolve muito mais que o sacrifício de Jesus no quesito anular as consequências do ato equivocado, no quesito de restaurar o relacionamento quebrado pelo ato errado. Porque se a expiação foi completada na cruz, então não deveria existir o pecado, ou doença, ou dor, ou tristeza, ou divórcio, ou funerais, ou corações quebrantados desde aquele momento. Agora precisamos entender uma coisa: não podemos adicionar absolutamente nada ao que Jesus já tem feito por nós. Quando Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, fez o suficiente para pagar nossa salvação. A única coisa que podemos fazer é aceitar esse sacrifício.
Porém, apesar de não termos nada que possamos adicionar ao que Jesus fez na cruz, isso não significa que não existe alguma coisa que ele possa adicionar. O processo da redenção e a restauração do relacionamento quebrado não se completou na cruz. A obra do Espírito Santo é essencial para o processo de restauração, já que sem o Espírito Santo em nossas vidas, seríamos incapazes de aceitar o sacrifício de Jesus em nosso favor. Além do mais, a obra de Jesus como sumo sacerdote é essencial para a restauração do relacionamento quebrado. Sem a sua ministração sacerdotal, a restauração seria incompleta. E é também super essencial que para restaurar o relacionamento quebrado, que Jesus volte outra vez, para limpar o mundo do pecado e para reivindicar o seu nome e a sua lei perante o universo inteiro. Existe muito mais envolvido na expiação, tem muito mais envolvido na restauração do relacionamento quebrado entre Deus e o homem, que o sacrifício de Jesus, tão essencial como foi no plano da salvação. Para entendermos mais claramente tudo o que está envolvido na expiação, precisaremos retroceder até o Antigo Testamento e assim examinar o miolo do conceito da expiação. Levíticos fala sobre o dia da expiação no capítulo 23, dos versos 26 a 28, que diz: O Senhor disse a Moisés: comemorem o dia da expiação no 10º dia do mesmo 7º mês. Celebrem-no como uma reunião sagrada, um dia para se humilharem e apresentarem estas ofertas especiais para o Senhor. Não façam trabalho algum durante todo esse dia, pois o dia é o dia da expiação, no qual se fará expiação em seu favor diante do Senhor, seu Deus. Levítico 16, 8 a 10 diz: Depois fará um sorteio para determinar qual bode será separado como oferta para o Senhor e qual levará os pecados do povo para o deserto de Azazel. Então Arão apresentará ao Senhor o bode escolhido para sorteio e o sacrificará como oferta pelo pecado. O outro animal, o bode escolhido por sorteio para ser enviado para o deserto, será apresentado vivo diante do Senhor. Ao ser enviado para Azazel no deserto, servirá para fazer expiação pelo povo. Neste texto podemos ver que fala sobre 2 bodes e sobre eles, no começo do dia da expiação, Arão fez um sorteio. Um deles será o bode do Senhor e o outro será a vítima expiatória. Alguns filhos, digamos, do inimigo, vamos dizer assim, que não estudaram o tema adequadamente e saem falando abobrinha, nos acusam de dizer que fizemos de Satanás nosso salvador, já que o bode Azazel está associado à expiação. Porém, não tem nada mais bíblico do que envolver o bode Azazel. Caso duvide, leia Levíticos 16, 8 a 10 novamente e veja por si mesmo. Levíticos 16, 15 e 16 nos diz: Arão matará o primeiro bode como oferta pelo pecado em favor do povo e levará o sangue para trás da cortina interna. Ali aspergirá o sangue do bode sobre a tampa e diante dela, como fez com o sangue do novilho. Desse modo fará expiação pelo lugar santíssimo e fará o mesmo com toda a tenda do encontro por causa da contaminação pelo pecado e da rebeldia do povo. Podemos ver claramente que o sacerdote faz a expiação, não é o bode que faz. Veja bem, existem 2 fatores envolvidos na expiação: um animal e um sacerdote que oferece o sacrifício. Assim sendo, a obra do sacerdote é essencial para a expiação. Finalmente, Levíticos 16, 21 e 22 diz: Colocará as 2 mãos sobre a cabeça do bode e confessará tudo sobre ele, sobre toda a maldade, a rebeldia e os pecados dos israelitas. Assim transferirá os pecados do povo para a cabeça do bode. Depois um homem escolhido especialmente para esta tarefa levará o bode para o deserto. Ao sair para o deserto, o bode levará sobre si todos os pecados do povo para um lugar distante. Aqui podemos ver que o dia da expiação chega ao seu final com o bode Azazel representando o diabo, enviado ao deserto para nunca mais ser visto outra vez. Assim, os serviços da expiação no antigo Israel levavam o dia inteiro. Quando se oferecia o sacrifício no pátio como uma oferenda queimada no começo do dia, o dia da expiação ainda não estava completo. O sacrifício era completo, mas o dia da expiação não havia sido completado, e não era até que o bode Azazel era enviado ao deserto que se completava o dia da expiação. Precisamos ter isto muito claro. 2 Coríntios 5, 21 diz: Pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Consegue perceber?
porque esta fase do sacrifício da expiação está completa, que Jesus pode se aproximar a nós pessoalmente e nos olhar com os olhos da amizade. Ele tomará todos os teus pecados e te dará sua justiça. Está interessado? E não interessa quantas vezes pecou, ou se já passou das 490 vezes do exemplo que Jesus deu a Pedro. Nada disso. E para que entender completamente o que quero dizer, me permitam contar uma história, tudo bem? Carlos era um criminoso. Muito ruim mesmo. Não era um criminoso comum, sabe? Daqueles que fazem pequenos roubos, coisas comuns. Não, nada disso. Ele era o maioral, vigarista, mentiroso, ladrão, viciado em jogos de azar, adúltero e um assassino. Ele era capaz de vender a própria mãe se isso o ajudasse a conseguir o que queria. Ele odiava a si mesmo e não tinha vergonha de fazer qualquer coisa que na cabeça dele precisasse fazer para alcançar os seus objetivos, mas a polícia conseguiu prendê-lo. Agora ele estava preso e pensando qual seria a sua próxima jogada. Ele pensava desesperadamente em fugir de lá. Considerou suicídio, mas não era possível, pois estava sob forte custódio, já que era um criminoso da mais alta periculosidade. Ensaiou todo tipo de discursos para negar as suas atividades ilegais, mas nenhum pareceu lá muito convincente. Ele estava totalmente enrascado, e Carlos sabia muito bem disso. Quanto mais tempo ele passava na prisão, forçado a pensar, pior ele se sentia. O futuro estava muito complicado. Parecia que as coisas possivelmente não poderiam ser piores. Ele estava pendurado de um fio, basicamente, e um bem fininho. Um dia, um guarda foi até a cela de Carlos e lhe disse: Carlos, tenho boas e más notícias para você. Carlos olhou para o guarda com cara de poucos amigos, né? No entanto, lá no fundo, bem no interior, começou a sentir o veemente desejo de efetuar alguma mudança na rotina horrorosa que ele tinha, já que só ficava olhando para a parede dia após dia, sem nunca fazer nada de diferente. Ele se preparou para o pior. A boa notícia é que um advogado foi selecionado para assumir o seu caso, e ele é o melhor advogado do mundo inteiro. Carlos permanecia em silêncio. Ele sabia, lá no fundo, que tinha alguma armadilha, alguma pegadinha nisso tudo. Era muito bom para ser verdade. E com certeza havia, pois o guarda continuou. A má notícia é que um promotor também foi designado para o teu caso, e ele é o melhor promotor do mundo inteiro. Belo embate, não acham? Carlos guardou silêncio. O guarda sacode a cabeça. Esse advogado deve estar com alguns parafusos a menos para decidir te defender. Então, ele vai vir te ver amanhã. Deu meia volta e foi embora. No dia seguinte, um homem absurdo e ridiculamente refinado foi até a cela de Carlos e bateu para chamar sua atenção. Carlos olhou completamente assustado e depois começou a rir, do tipo gargalhada mesmo, sabe? De não conseguir nem respirar direito. Quando finalmente consegue voltar a si, após rir estrondosamente, né? Ele diz: você tem autorização para entrar na minha cela, não precisa bater. Só entro quando sou convidado, respondeu o visitante. Tudo bem então, entra aí. Não vou sair para nenhum lugar de qualquer maneira. O visitante abre a porta e entra na cela. E Carlos vai logo perguntando: dá para saber quem é você? Eu sou um advogado e entendo que o senhor está aguardando um advogado tomar o seu caso, ele disse. Educadamente, né? Que ele era assim. Isso é verdade, disse Carlos. Após uma longa espera, finalmente mandaram alguém. Mas vem cá, quais são as tuas qualificações? Um guarda aqui me disse que você aparentemente é muito bom, mas se é tão bom assim, eu não serei capaz de pagar o teu preço. Seja honesto comigo para que eu possa saber o que me espera. Cara, direto e bem grosso, não acham? Bom, disse o advogado, tenho boas e más notícias para o senhor. A boa notícia é que eu jamais perco um caso. Posso garantir o total e completo sucesso neste julgamento, se você se colocar em minhas mãos. E a má notícia é o preço, correto? Disse Carlos. O advogado então concorda com a cabeça. Muito bem, disse Carlos, continue. Quanto esta maravilha toda irá me custar? É de graça, responde o advogado. Quer me ver suplicar? Perguntou Carlos. Né, já? É de graça, disse novamente o educado cavalheiro. Vem cá, amigão, disse Carlos.
bem sério. Eu não sou um homem rico, mas também não estou precisando da sua caridade, tá legal? Se eu conseguir sair deste inferno de prisão, poderei conseguir o seu dinheiro. O advogado sorriu amavelmente e disse: não. Se você quiser a minha ajuda, deve aceitar como se fosse um presente. O senhor não pode me pagar nada disto, é total e completamente gratuito. Esta é uma das condições para que eu tome o seu caso. Carlos ficou em silêncio por alguns minutos e então perguntou quais são as outras condições para receber a sua ajuda. Bom, disse o advogado, tenho boas e más notícias a este respeito. A boa notícia é que tudo o que você precisa fazer se deseja que eu tome o seu caso, é me pedir, e eu tomarei o caso imediatamente. A má notícia é que se eu aceitar o seu caso, precisará se declarar culpado. Carlos ficou de queixo caído. Como é que é? Finalmente conseguiu falar. Por um acaso, você não é culpado? Perguntou o advogado. Bom, sim, eu sou. Mas se confessar a minha culpa em todas as acusações que a justiça tem contra mim, não vou ter nem como respirar. Vão jogar o Código Civil inteiro na minha fuça. Como é possível que você me venha com essa ridícula ideia de me declarar culpado? Bom, tenho boas e más notícias para o senhor, disse o advogado. A má notícia é que se o senhor se declarar culpado, será condenado, obviamente. Mas se não se declarar culpado, o promotor tem evidências suficientes para conseguir a pena de morte para o senhor. Seja da forma que for, não existe qualquer dúvida que seu destino será a morte neste julgamento. Então, para que o julgamento? Disse Carlos. Esqueceu que eu disse que tenho boas notícias também? Disse o advogado. Tenho o desejo de assumir a sua sentença e deixá-lo ir. De jeito nenhum, berrou Carlos. Não é você que viveu uma vida completamente retorcida. Eu sim, não fiz nada de bom na vida, não mereço outra coisa a não ser a morte. O que eu mereço é morrer pelos meus crimes. Não existe forma que você possa pagar pelos meus crimes. O advogado disse gentilmente, mas Carlos, eu já paguei. A única coisa que falta é que aceite minha substituição em seu benefício. É seu, se aceitar. E é completa, cobre completamente todos os seus crimes contra a sociedade. Após um longo momento, Carlos perguntou tranquilamente, tem alguma coisa que eu deveria saber antes do julgamento? O advogado faz que sim com a cabeça. Sim, tenho boas e más notícias para você. A boa notícia é que você foi perdoado. Isso está completamente garantido. O Senhor será capaz de estar diante de Deus e dos homens como se nunca tivesse pecado. Mas tem a má notícia também, lembra? Como assim? Pergunta Carlos. É o seguinte, diz o advogado, o Senhor já não é um criminoso. Como assim? Pergunta Carlos. Que o Senhor será uma nova pessoa, terá uma nova orientação. Existe muito mais na minha obra do que simplesmente pagar a culpa dos seus crimes. Tenho, inclusive, uma coisinha a mais para completar a sua vida. Enquanto você espera pelo julgamento, você não mentirá, não enganará ou mesmo matará. O Senhor chegará a ser puro, honesto e confiável. Vamos trabalhar ombro a ombro, o Senhor e eu. Seremos grandes e bons amigos. Enquanto estivermos associados dia a dia, o Senhor chegará a odiar as coisas que um dia amou e amará as coisas que um dia odiou. O Senhor será uma nova pessoa, completamente. Eu não tenho tanta certeza nisso, disse Carlos. A perspectiva do perdão parece muito boa, mas e se eu desejar andar nos meus próprios caminhos? Não podemos fazer outro acordo de maneira tal que eu seja livrado do castigo das minhas ações? Por um acaso, isto não seria completamente suficiente? Preciso mesmo deixar de ser um criminoso? O perdão só é bom para aqueles que estão desejando que eu lhes dê uma vida nova, disse o advogado. Carlos fixou seu olhar no chão enquanto o advogado esperava pacientemente pela sua decisão. Finalmente, Carlos levantou a cabeça. Gostaria de lhe pedir que assuma o meu caso, falou Carlos finalmente. Admito minha culpabilidade. Na verdade, não desejo mais ser um criminoso. Eu aceito a sua ajuda. O advogado se levanta e lhe estende a mão e Carlos aperta com firmeza, E o acordo é selado. Existe alguma coisa que eu precise saber antes de que o senhor vá embora? Pergunta Carlos. Sim,
Tenho uma última coisa, disse o advogado. Tenho boas e más notícias para o senhor. Carlos já sorri, né? Me dê a má notícia primeiro e depois o resto. Novamente o advogado sorri. Bom, a má notícia é que foi estabelecida a data do seu julgamento. Mas estas não são más notícias, disse alegremente Carlos, né? Com um advogado como o senhor, acha mesmo que eu desejaria ficar nesta prisão para sempre e que meu caso nunca chegue ao juiz? A boa notícia do iminente julgamento são ótimas notícias. E se a má notícia é isto, a boa notícia vai ter que ter muita força para superar esta má notícia. O advogado olha fixamente nos olhos de Carlos por um momento, antes de dizer amavelmente: a boa notícia é esta. Quando você chegar no julgamento, não somente serei o seu advogado de defesa, também serei o seu juiz. Chegamos ao fim de mais uma maravilhosa série sobre a intercessão única de Jesus. Coisa muito boa é saber que não estamos desamparados, amém? Cristo é nosso único intercessor perante o Pai. Nada de santos, papas e vai lá pedrada. Jesus. E Jesus somente é o único que pode nos ajudar a vencer o pecado. Nós mesmos não conseguimos, apenas quando permitimos que a vitória de Cristo na cruz do Calvário seja aceita por nós e permitamos que seu poder nos ajude a vencer. Você tem esse desejo? Então junte-se a mim em uma oração, agora mesmo, onde entregaremos nossas vidas ao Salvador e assim usufruir das bênçãos que temos à disposição pela graça de Deus. Eu falo e você repete: querido Jesus, preciso do Senhor. Não consigo conduzir a minha vida e garantir a minha salvação eterna. Nada do que possa fazer vai adiantar. É somente pelos teus méritos, adquiridos na cruz, e permitindo uma total transformação do meu coração, que a salvação me é concedida de graça. Tenho sido um pecador perdido, mas agora eu suplico, perdoa-me, transforma-me no tipo de pessoa que desejas que eu seja. Suplico no precioso nome de Jesus. Amém. Se você fez esta oração com sinceridade, Jesus Cristo entrará no teu coração e realizará a sua vontade na tua vida. E você verá como Ele te transformará completamente. Na próxima semana começaremos uma nova série com 8 episódios. Livre-arbítrio versus predestinação. O que a Bíblia realmente ensina sobre isso? Vocês não podem perder. Lembre-se sempre, não acredite em tudo que vê ou escuta, mas faça o teste com a eterna palavra de Deus, já que para um cristão nada mais importa, a não ser assim diz o Senhor. Até a próxima.